Meus caros amigos do canal Notícias Comentadas, sejam bem-vindos a esse vídeo. Faz um tempinho que eu não faço vídeo, infelizmente por causa do tempo que está curto, não existe conspiração, tá? Mas dessa vez eu vou voltar aqui para vocês para falar sobre a lista de Fachin, ainda não sei direito como que se pronuncia esse nome corretamente. Antes de começar sobre esse vídeo, eu queria falar para vocês, eu ainda estou a trabalho, viajando, e é aquela coisa, internet fraca, quando tem internet não tem tempo, quando tem tempo não tem internet, é uma combinação prejudicial, digamos assim, à produção de vídeos, mas o canal Notícias Comentadas continua vivo, e lá na frente, na medida que houver tempo e internet boa, a gente vai estar promovendo isso. Nesse momento, por exemplo, eu estou no meio de uma viagem, mas aqui teve uma situação que deu para eu fazer agora. São 7 horas e 30 minutos do dia 14 de abril de 2017, apareceu a oportunidade, eu estou fazendo. Tá, então, aqui é o Morpheus, também conhecido como Oráculo, e vamos falar sobre o processo aqui da lista de Fachin, eu vou dizer Fachin, que eu acho que é isso, que está sacudindo o Brasil inteiro, porque essa lista inclui 8 ministros do Temer, do presidente Temer, 24 senadores e 39 deputados federais. O que tem de especial nessa lista? É justamente o pessoal do tal foro privilegiado. Entre eles, aquela velha figura, por exemplo, do Aécio Neves. Lembra do Aécio Neves? Pois bem, o Aécio Neves novamente aparece nessa lista. E o Aécio Neves torna-se o campeão absoluto de aparecimento em lista. Diz que até em lista de supermercado o Aécio Neves está aparecendo. Significa que se você fizer uma lista para ir para o supermercado, arroz, feijão, vai aparecer lá o nome Aécio Neves também nessa lista. Em tudo que é lista o cara dá um jeito de aparecer, ele está em todas. Então ele também aparece aqui nessa lista. O que acontecia antes? Como ele tem foro privilegiado, não podia ser, assim como os outros senadores, ministros e deputados, tudo mais, não podiam ser investigados por uma instância normal da justiça. Por isso que o antigo ministro do STF, Teori Zavascki, que morreu naquele acidente de avião, lembrem, não sei se vocês lembram, e que nós comentamos aqui nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui para vocês, vou deixar o link de todas as páginas que a gente vê aqui. Então, a gente não sabia, até hoje não existe uma conclusão, não vi mais nada sobre a conclusão desse negócio, se foi acidente, se foi sabotagem e tudo mais. Muita gente diz que é besteira ter sido sabotagem, foi um acidente normal, outros dizem que não foi acidente, enfim. Até agora eu não lembro aqui, eu não estou acompanhando muito bem as notícias também, porque eu estou trabalhando muito em campo, não estou acessando tanto a internet. Mas não vi nada conclusivo a respeito disso. Fato é que o Teori Zavascki, ministro do STF, estava investigando isso e ele ia publicar, então ele ia falar de uma lista autorizando o processo, a abertura de processo investigativo contra pessoas que têm foro privilegiado, por exemplo, como os ministros do Temer. 8 ministros do Temer têm foro privilegiado, estão acusados aí na delação da Odebrecht, da empresa Odebrecht, né? Eles citaram aí uma porrada, 98 políticos, né, que precisam ser investigados, e desses 98 políticos, esses 8 ministros, 24 senadores e 39 deputados federais têm foro privilegiado, e agora foi autorizado pelo ministro Fachin, substituto do Teori Zavascki, a abertura de inquérito contra essas pessoas. E aí vem a questão, o que tem de especial? Que tem foro privilegiado. É por isso que essa lista de Fachin está fazendo uma destruição tão grande. Agora imagina, 8 ministros do Temer, 8 ministros envolvidos em casos aí que a Odebrecht afirma que receberam dinheiro de Caixa 2, dinheiro de propina. Inclusive o próprio presidente Temer. Então é o presidente e mais 8 ministros que estão sendo acusados aí de receber propina da empresa Odebrecht. Isso está sacudindo o Brasil. A notícia foi publicada aí hoje, no dia 12 de abril de 2017. E eu vou ler aqui alguns sites, o que eles estão falando sobre essa notícia, para que a gente entenda. Você vai ver também que tem os partidos mais envolvidos nisso, que inclusive até agora está sendo o PT que está liderando esse número de políticos envolvidos nesses processos aí, que estão sendo acusados de corrupção, mas também a base forte aqui do presidente Temer.
Olha, o senador Aécio Neves, o Aloysio Nunes, lembra o Aloysio Nunes que gosta de ficar dizendo que não sei quem é corrupto, que isso, que aquilo, outro, que não sei quem, apontando o dedo na cara dos outros? Pois é, agora o dedo está na cara dele. O Aécio Neves, que é presidente do PSDB. É interessante aqui o seguinte, vamos ver, né? O Sérgio Moro ele não pode investigar o Aécio Neves, que é senador, mas ele dizia que o PSDB é inocente de qualquer caso de corrupção porque não participava do governo. Então, se não participa do governo, segundo o Sérgio Moro, não é corrupto. Simples assim, né? A teoria o Sérgio Moro não é um espectador, não. O Sérgio Moro é juiz. Juiz, aquele que serve para julgar, sabe? Aquele que é contratado para julgar. Ele absolveu o PSDB de antemão pelo fato do PSDB não fazer parte do governo e por isso seria inocente de tudo que a acusação não precisava ser investigado. Entende? Então, agora é interessante saber a notícia do Sérgio Moro. Ó, Sérgio Moro, novamente apareceu o pessoal do PSDB, que também não participava do governo, né, e que está sendo acusado, sim, de empresa aqui, de participar de processo de corrupção. E aí, o que você acha? É interessante escutar a opinião dele. Aqui tem também o Romero Jucá, que é a base forte, né, que é presidente do PMDB, base forte também do governo do presidente Temer, atualmente presidente Temer. Mas também, olha que interessante, tem outros nomes aqui, 4 ex-presidentes, o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique e até mesmo o Fernando Collor aparece nessa lista. Tem 9 governadores, entre eles Geraldo Alckmin, novamente do PSDB, né, que aparecem também nessa lista. Então o bafafá é muito grande, o estrago está sendo muito grande, muita gente fala que o governo Temer acabou e que não sei o quê, enfim. Mas o que significa isso aqui? Significa que o ministro, Teoriza Vasquez, não, o Fachin, autoriza a abertura de inquérito para investigar esses nomes. Eles não estão sendo acusados imediatamente, todos eles. O ministro só abriu inquérito, autorizou a abertura de inquérito para investigar esses nomes. Vamos ver aí quantos desses são de fato responsáveis por algum tipo de crime e quantos não. Agora vamos a algumas notícias, tá? Tem uma série de notícias aqui que aparece. 4 ex-presidentes estão citados na lista de Fachin, que é o nome aqui que vai dominar as redes sociais. Casos contra Dilma, Lula e FHC vão para instâncias inferiores, onde já ocorre ação envolvendo Sarney. Collor será investigado no Supremo. O Collor foi afastado por corrupção e novamente, depois disso, está sendo envolvido aí em processo de corrupção aqui, sendo acusado pelo Odebrecht de estar recebendo grana de Caixa 2. Agora, outra coisa interessante, o próprio relator das medidas contra a corrupção, Lorenzoni, está na lista de Fachin por Caixa 2. Imagina, o cara que está pregando aqui a combate à corrupção, defendendo o Ministério Público, que isso e que aquilo outro, envolvido aí, sendo acusado de receber dinheiro de Caixa 2 pela empresa Odebrecht. Tá? Ele é do partido DEM, do Rio Grande do Sul. Outra notícia interessante aqui é que o Aécio Neves novamente aparece. Vamos ver aqui. A lista de Fachin, Aécio e Jucá são os mais investigados em 5 inquéritos. O Aécio Neves, novamente, com aquela habilidade de escapar de tudo que é lista, tudo que é investigação, todo mundo quer tirar foto com ele, inclusive o Sérgio Moro quer tirar foto com o Aécio Neves, é uma belezinha. Então, esse é um camarada que mais é acusado de corrupção, mas é o que mais consegue se safar disso. Acho que quando ele estiver na idade do avô dele, já dá para abrir uma escola para ensinar os políticos aí a se safar, como se safar da política, da justiça brasileira, que realmente é um fenômeno nisso, né? Inclusive o jogador aí chamado de Fenômeno é aliado dele, quem sabe aí o Aécio se transforma no fenômeno da política, como escapar de todas as acusações de corrupção que tem contra ele. Bom, a próxima notícia diz que lista de Fachin revela corrupção multipartidária. São vários partidos envolvidos aqui no processo de corrupção. PSDB, né, aquele diz o seguinte: a Lava Jato entra numa nova fase na qual o PSDB e o DEM se somam ao inferno político do PMDB e do PT. Esses 4 partidos compõem seus satélites, as principais forças políticas da redemocratização em 1995. Quer dizer, também agora, novamente, o PSDB foi acusado aí também de estar participando disso. Não podemos paralisar o governo, diz Temer sobre a lista de Fachin
Em evento em prol das mulheres, o presidente falou brevemente, olha, evento em prol da mulher, o Temer não dá certo esse negócio, tá? Daqui a pouco o Temer vai soltar. O pessoal falava que a Dilma fala besteira, mas o Temer ele não fala, né, ele fala com um português muito correto, digamos assim, e expressa muito bem a opinião dele de que mulher tem que controlar artigo de supermercado. É para isso que mulher serve. Não tem mulher no governo dele, ele colocou uma lá num cargo quase que de resto dos ministérios. Né, e ele, digamos assim, a Dilma era por erro que ela falava, uma coisa, um erro, outro, uma besteira, outro. E o Temer não é por erro, ele fala mesmo porque ele tem a consciência disso. Né, ele tem o propósito de falar isso. Então, o prol das mulheres não bate muito bem com o Temer. Mas a questão é, Temer não pode paralisar o governo? Como assim, meu amigo? Foi o seu partido que paralisou o governo da Dilma, foi junto com o PSDB, vocês paralisaram o Brasil inteiro, vocês criaram uma crise econômica que não havia no país. Vocês criaram uma crise política que originou uma crise econômica. Vocês têm responsabilidade direta sobre isso. E agora você vem dizer que não pode paralisar o governo? Como assim, amiguinho? Acho que você está com a memória fraca ou alguma coisa. Tem que paralisar. Se é para moralizar um negócio, que moralize para todo mundo, inclusive você, que é acusado de receber 10 milhões da Odebrecht. 10 milhões de reais. Então, agora é a hora. A moda é paralisar tudo. Agora, todo mundo que estiver fazendo corrupção tem que sofrer as consequências. Então, você também está na lista. Nem se apavore que você está na lista. E por último aqui, confira os partidos com mais políticos incluídos na lista de Fachin. Esse aqui é o site Metrópole. Né? Eu não sei aqui a tendência política dele, mas ele cita aqui, olha, o PT é o partido que tem mais acusados nos inquéritos abertos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. E aqui tem uma lista. Os partidos com mais investigados na lista de Fachin, o PT com 16, o PMDB com 14 e o PSDB com 12. Esse aqui é o Partido Progressista. O Partido Progressista, apesar de não ser tão grande assim, né, está envolvido também em tudo. Aí vem o PSD, o Democratas e assim por diante. Então, tem aqui a lista de partidos. Pois bem, pessoal, eu vou deixar aqui o link desse site para que vocês leiam. Essa lista de Fachin é a nova moda aqui do país, né, que está envolvendo aí diversos políticos, todos com foro privilegiado, e quem não tem foro privilegiado, que foi denunciado aí pela empresa Odebrecht, está passando então a instâncias da justiça, a instâncias inferiores, em primeira instância, segunda instância, para que sejam investigados. É isso aí. O canal Notícias Comentadas continua, a gente está olhando aí meio de tabela aí essas notícias que estão acontecendo no país. Apesar de ser um negócio escandaloso, é positivo, acho que depois de fazer toda essa destruição que está acontecendo no país, cair a máscara de um monte de gente, é interessante que o povo tenha consciência que não pode mais votar por um saco de arroz, um saco de cimento, sabe? E é preciso ter consciência, porque a consequência é muito grave para o país e para a vida de todas as pessoas, esse processo de eleger qualquer pessoa. É preciso se conscientizar mais, é preciso que mais canais de notícias comentadas apareçam, porque a gente sabe que a grande mídia também é, de certa forma, corrupta. Ou seja, ela não tem um compromisso de informar, ela tem um compromisso com seu próprio bolso. E é preciso que a gente, os cidadãos, aí que não tem essa ligação aí com esse capital, como aqui o canal Notícias Comentadas tome providências e comece a analisar também as notícias dentro de um determinado contexto, porque só assim ela faz sentido, tá certo? Do mais, pessoal, peço desculpas a vocês por não estar podendo publicar vídeos com a mesma frequência de antes, mas como eu falei a vocês, é uma coisa momentânea, é uma fase que ainda vai durar aí um certo tempo, tem pelo menos mais um mês em que eu vou estar viajando a trabalho, né? Mas na medida do possível eu vou publicando um vídeo ou outro e a gente não vai perder essa conexão, tá certo? Um grande abraço a vocês, pessoal, e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!